gostaria de saudar o nosso amigo Geraldo e pedir por gentileza que ele narre uma das experiências mais marcantes pessoalmente que teve ao lado do nosso amado Chico. Ele já falou de algumas, mas vamos deixar que ele puxe alguma aí que vem pro querido Guilherme Lazzarini, que mandou aqui uma contribuição pra gente. Alguma história legal que você tem aqui para acrescentar? Uma das que mais me marcou foi mais em final da década de 80, em determinado dia, o Chico falou comigo que ele já não diferenciava, não sabia diferenciar se o espírito era encarnado, se era uma pessoa encarnada ou se era desencarnado. Para ele era tudo igual. Não é? E eu fiquei assim muito pensativo sobre isso e ainda muito jovem, eu não compreendi isso. Como que é igual? A gente é diferente, porque a gente está aqui de carne e osso, né? E ele falava que ele tinha às vezes que perguntar à pessoa se a pessoa estava encarnada ou não. Que ele via todos os espíritos também, da mesma forma que via a gente. E não compreendi. Ele me falou isso, mas eu não entendi. Aí, passados alguns meses, aconteceu um fato que aí eu fui compreender. Nós estávamos almoçando com ele em Uberaba e chegaram duas senhoras, uma mãe e a sua filha. Vamos dizer que a filha tivesse aí no final dos 20 e poucos anos, 28 anos, 29 anos, a mãe um pouco mais velha, né? E elas chegaram muito chorosas, muito emotivas, e eu não as conhecia, mas vi que era conhecida do Chico, todas duas. E ele abraçou-as com muita alegria, falando o nome delas, abraçou a mais nova primeiro, falou o nome dela, depois abraçou a mãe, falando o nome dela, e ela discretamente chorando. Aí ele se virou assim e abraçou o ar. E falou o nome de uma terceira mulher, né? E todo mundo ficou assim, né? O Chico está abraçando o ar, aí que elas choraram mais ainda. As duas caíram no pranto. E ele ficou surpreso com ela chorando. E virou-se para elas e falou assim: mas por que vocês estão chorando? Não, Chico, porque a vovó. Sim, mas eu sei que a sua avó, ela veio com vocês. Aí a mais nova falou assim: Chico, a vovó morreu tem 30 dias. E aí o que eu me surpreendi mais foi a reação de surpresa do Chico. Ele não tinha ainda se apercebido que ela não estava na Terra. Entendeu? Era normal, né? Para ele já. Aí ela estava papeando ali. Exato. Para ele, ela estava tão encarnada quanto as outras duas. Caramba. E por isso que ele a cumprimentou dessa forma, abraçando o espírito. Mas para nós outros que não tinha essa mediunidade, né, de evidência, a gente não via nada. A gente só via o Chico abraçando o ar. Ficou aquela expectativa, né? E nessa noite, lá no Grupo Espírita da Prece, essa avó e mãe, né, ao mesmo tempo, escreveu uma lindíssima mensagem para a filha e para a neta, contando da sua desencarnação que o Chico recebeu. Então foi muito... Aí foi aquela chancela, né? Agora eu entendi. Porque tem muitos médiums que vêm falar assim, coisas bem óbvias, assim, no sentido de, seja uma boa pessoa. Sim, até eu sou médium. Exatamente. Eu vou falar, faço bem, seja bonzinho na escola. São coisas genéricas, exatamente, totalmente sem graça. Mas isso é o que... Se ele quebra o código, né? Exato. Isso é que o diferenciava o Chico, porque as mensagens particulares dele tinham em torno de 120, 130, 150 páginas. Nossa. Cada uma. Muito detalhe. Cada uma. E ele psicografava, eu e Bacelli já fizemos essa conta, uma média de 10 mensagens. Por isso que ele demorava horas e horas escrevendo. Eram 10 mensagens por reunião pública. Particulares, sem contar dos benfeitores espirituais. Então, você imagina, ele escrevia 1.500 páginas por reunião, né? Essas 120 páginas, 130, 140, o que mais surpreendia? Os detalhes inquestionáveis de identificação do espírito. Primeiro, o Chico, a maioria delas, o Chico não conhecia as famílias.
não tinha nenhum contato com elas. Nós somos testemunhas disso durante 21 anos. Eram pessoas que ele não tinha intimidade alguma. No entanto, o espírito que se manifestava, eu mesmo já levei pessoas que nem espíritas eram, né? Por exemplo, a Vivian, que desencarnou no acidente de automóvel em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno com Prudente de Moraes, aos 18 anos de idade, eu levei a mãe e o pai dela lá, e ela se manifestou de uma forma tão inquestionável, e a mãe e o pai eram católicos, não tinham nenhum conhecimento de espiritismo e nenhum contato com Chico Xavier. E ela vai contar a morte dela. Então ela colocou o nome da bisavó, do bisavô que veio recebê-la, né? Ela vai colocar, por exemplo, eles eram da cidade de Luz, que dista mais ou menos umas 2 horas de carro de Belo Horizonte, na região do Campo, e que no passado essa família teve escravos no século XIX. Então ela cita, por exemplo, uma ama de leite escrava, o nome dela, que era um grande espírito benfeitor da família, que também a recebeu, não é? E um detalhe, quando eu esqueci, a dona, acho que era Líria, eu esqueci o nome dela, leu a mensagem, ela não reconheceu esse espírito, ela não sabia da existência do espírito. Dessa pessoa, dessa escrava, dessa ama de leite na fazenda deles. Aí ela foi pesquisar. Quando foi pesquisar, ela tinha 2 tias-avós que tinham vivido no século XIX e que já estavam com 90 anos nessa ocasião e reconheceram. Quando ela perguntou, elas confirmaram, não, tinha sim a dona fulana. Ela depois foi escrava liberta, não é? Mas ela era a ama de leite da família. Olha só. Tem provas irrefutáveis. São provas irrefutáveis. Sabe nome, sabe falar tudo. Então, Vou me despedir aqui definitivamente, devolver o lugar ao Ale Espanholator. Só com o pedido, então, para você que está assistindo ou que irá assistir, que deixe seu like, compartilhe. O trabalho deles é maravilhoso. Eles estão tirando muitos zumbis da zona umbralina, né? E com certeza você aí que está assistindo tem um amigo, um familiar que precisa muito assistir esse podcast, ouvir as palavras do Geraldo, né? E que vai ajudar a eles a despertar, a ser uma pessoa melhor, a querer melhorar, progredir, né? Então, experiência de quem está do lado de lá, eu estou aí com vocês, na verdade, hoje, por um acaso da natureza, da vida, a sincronicidade, eu estou desse lado. Então, assim, nós temos muitas pessoas do nosso lado que se interessam por esse assunto e nós não sabemos. Então, assim, compartilhando, curtindo, divulgando, mandando para os grupos de WhatsApp, podem ter certeza, a gente vai ajudar muita gente que a gente não imagina que pode ser feito isso. Fim. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.